Networking aqui é você se aproximar de pessoas que possam ajudar você a ser melhor, Uhum, né? Então, você vai se relacionar com pessoas que você quer aprender, uhum. né? Lembra da viagem, não da chegada, né? Isso. Construa relacionamentos, né, que vão te ajudar a crescer como pessoa, como profissional, mas não com interesse, né? Uhum. Isso vem naturalmente, Isso. né? Como você contou do seu exemplo, e tem muitos exemplos assim, né? Você Uhum. quis se relacionar com uma pessoa que lhe trouxe um conhecimento através de um livro, quis aprender mais, e ela, na sua sensibilidade, viu, né, que você é uma pessoa que buscava certos conhecimentos, tinha proatividade, Uhum. né, e lhe indicou para uma vaga. Então, eu acho que o networking ele tem que ser natural, né? Uhum. Cuidado com os networkings para pedir, para pensar em algo em troca, porque isso não é sustentável. Perfeito, Michel. E quando a gente fala de networking, que é um dos temas que eu abordo também, eu sempre falo que é muito mais, muito menos sobre o que eu vou ganhar e muito mais sobre o que eu tenho para oferecer. Então, se eu quero, vamos supor, é uma pessoa que tá, o objetivo dela é trocar de emprego. A intenção dela é que o valor dela como profissional seja percebido por recrutadores ou por colegas que viram uma vaga e falam: olha, eu vi que abriu uma vaga aqui na empresa e manda o link, indica. Então, como é que eu posso mostrar para as pessoas o que eu tenho para oferecer? E não é fazer propaganda de si mesmo, não é virar influenciador digital, não é isso. Até porque antes do digital, né, quando tudo era mato, o É, networking já existia. Então, sim, além das redes sociais. Mas pensar em como é que as pessoas podem enxergar valor em mim. Então, o que eu tenho para contribuir, que conhecimento que eu tenho, o que eu tenho para somar. Uma forma, assim, muito legal também de fazer networking é ser ponte entre pessoas. sim, Então, se eu conheço alguém que está precisando de algo que a outra pessoa pode ensinar, eu sou ponte entre essas duas, as duas veem uma imagem positiva claro, sobre mim. claro. Então, eu não ganhei nada teoricamente com aquilo, só que com certeza a gente cria uma relação até de gratidão, de falar que legal, a Valesca foi a ponte para que eu pudesse me conectar com essa pessoa que me trouxe num outro momento uma oportunidade. Então, networking é muito sobre isso. E pensar, como você disse, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor, como é que eu posso crescer e pensar em estar cercado de pessoas que possam te ajudar nisso. Então, na transição de carreira, né, qualquer movimento que a gente vai fazer, que a gente busca um pouco mais de segurança, uma receita, então a gente já falou aqui de alguns passos, é pensar também, passa por tudo que a gente conversou, como é que eu vou fazer networking, falando sobre o que eu tenho para oferecer, se eu nem tenho autoconhecimento para saber o que eu tenho para oferecer. Exatamente. E aí, num processo seletivo, eu também preciso saber disso. Para me relacionar, eu preciso saber disso. Então, o autoconhecimento vai ser o primeiro passo para eu conseguir me valorizar e me posicionar. E eu não sei tudo, eu tenho um monte de falhas, um monte de dificuldades com vários temas, mas do que eu sei? Isso aqui eu sei. E aí eu consigo, eu sei, dentro do que meus 30 anos me possibilitaram aprender, eu sei sobre aquele tema e consigo contribuir. E isso passa pela autoestima, que a gente comentou no início, né, sobre eu me criticar muito. Quando eu fortaleço a minha autoestima, eu vou para um processo seletivo mais confiante, eu faço networking com mais facilidade, porque eu consigo enxergar o que eu tenho. E numa transição de carreira, é algo muito interessante. Tem outro artigo também que eu escrevi que eu falo das habilidades transferíveis, que é pensar que eu não chego de mãos abanando numa nova profissão ou numa Uhum. nova área, e nem numa nova empresa. É como se eu uso a analogia dos ingredientes. Então, lá na minha cozinha eu tenho ovos. Eu posso usar ovos para fazer omelete, bolos, várias coisas salgadas, doces. Então eu tenho os mesmos ingredientes para receitas diferentes. E quando eu vou fazer um movimento de carreira, mesmo que seja para uma área muito diferente, eu tenho os mesmos ingredientes. Se eu tenho a habilidade de comunicação, eu vou levar isso para vários lugares. Sim. Então, não importa a idade, não importa o seu ponto de início e o seu ponto de a sua meta, de onde você quer chegar. É possível fazer isso. Alguns caminhos vão ser mais longos, né? Se eu quisesse me tornar médica, amanhã não ia acontecer. Eu ia ter um caminho mais longo. Sim. Mas para muitas áreas a gente consegue levar isso. Entender e valorizar o que a gente já tem é um passo que dá mais tranquilidade, mais autoestima. Porque a gente sempre olha para o que falta, né? É É, aquela criticidade que a gente estava falando é no isso aí. começo. Criticidade tóxica. Isso, uma dose dela é boa, mas ela em exagero atrapalha.